Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Silva, esse é o canal Ciência 23 e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, que são os astros. Vamos lá? Se você pensou que os tipos de astros que eu estava falando eram esses, como os do futebol, o da música, do cinema, você se enganou. Na verdade, iremos falar de outros tipos de astros. Mas antes de falarmos exatamente dos astros, nós vamos falar um pouquinho sobre astronomia. A astronomia é a mais antiga das ciências. Ela surgiu a partir da observação dos astros e estuda o universo e os fenômenos que nele ocorrem. Os astros também são conhecidos como corpos celestes, e são corpos que estão no espaço. Podem ser os planetas, as estrelas, asteroides, meteoros e por aí vai. No início, o conhecimento astronômico era baseado basicamente na observação dos astros e fenômenos a olho nu, ou seja, há muito tempo atrás, quando não existiam objetos sofisticados como telescópios, como a tecnologia de computadores e internet, as observações eram feitas a olho nu. Isso fez com que muito do conhecimento dos povos antigos fosse baseado nessas observações e no senso comum. Vários povos acreditavam que os astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou da sua vontade. Assim, a relação dos povos com os astros poderiam variar, gerando uma série de sensações como medo, admiração, o respeito ou mesmo a curiosidade. Como a curiosidade é um dos combustíveis da ciência, com o passar do tempo surgiram vários estudiosos que tentaram compreender os fenômenos associados aos astros. Podemos citar vários nomes, dentre eles Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, por exemplo, se destacou por defender a teoria de que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra. Hoje em dia, com o auxílio da tecnologia, o nosso conhecimento sobre os astros ele é muito vasto. Temos naves espaciais, satélites, robôs espaciais, e tudo isso ajuda a obtermos muitas imagens, informações do que ocorre no espaço. E é por conta de todo esse avanço tecnológico que, alguns anos atrás, o homem conseguiu chegar à Lua. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o que é astronomia, o que são os astros, vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar pelas estrelas. As estrelas são corpos celestes que brilham com a própria luz. Então, com certeza, você já observou um céu de noite e já viu aquela grande infinidade de pontos brilhantes. Os planetas também são astros, mas ao contrário das estrelas, eles não emitem luz própria. Na verdade, eles refletem a luminosidade que vem do Sol. E vale abrir aqui um parêntese e lembrar que o Sol também é uma estrela. Também emite luz própria e, embora seja muito maior do que a Terra, ele não é a maior das estrelas. Falando de planeta, a gente não pode deixar de lembrar do nosso próprio planeta. A Terra é um dos 8 planetas que formam o Sistema Solar e tem associada a ela a Lua, que é o seu satélite natural. Então, satélites naturais, assim como a Lua, são astros que orbitam os planetas. Asteroides são grandes fragmentos rochosos de forma irregular, localizados numa região chamada Cinturão de Asteroides, como a gente pode ver aqui na figura, entre Júpiter e Marte. Os cometas são corpos celestes de massa pequena e órbitas irregulares. São praticamente bolas de gelo, rocha e poeira. Eles giram em torno do Sol e podem ser visíveis a olho nu. Os meteoros são pequenos blocos de rocha e poeira que, como os cometas, também se desintegram quando entram na atmosfera terrestre. Então, se você já observou um objeto em movimento no céu durante a noite, existe uma grande chance de que você tenha visto um meteoro, ou uma estrela cadente, como é popularmente conhecido. Ainda existem muitas e muitas perguntas para serem respondidas em relação aos astros, inclusive uma delas que intriga muito de vocês, que é saber se realmente existe vida fora da Terra. Na verdade, isso é uma resposta que ainda não temos e talvez nunca teremos, mas uma coisa que é válido sempre lembrar é que pode existir realmente vida fora da Terra, mas talvez não seja algo tão parecido com o que temos aqui no nosso planeta. Pode ser talvez algo muito mais simples, como por exemplo, seres semelhantes a protozoários e bactérias. Por fim, estudar os astros é uma área bastante relevante e muito legal da ciência. Espero que tenham gostado. Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.